Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que aqueles que há uma diferença entre pecadores arrependidos dos pecadores que permanecem embrutecidos e o seu interior armazena toda espécie de imundícia, cólera, ira, indignação, aqueles que estão sempre difamando o seu próximo, aqueles que estão armando laços, aqueles que estão sempre maquinando a maldade, o Senhor responde com a mesma indignação, com a sua ira e indignação. Na verdade, eles estão na condição do poder do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos concede vida com abundância e a ressurreição do último dia, aquele que é a vida e a ressurreição, aquele que nos justifica e não permite com que o nosso coração venha a embrutecer com as raízes venosas, porque aquele que se está segundo as suas iras e cóleras estão sempre faltosos com o Senhor, porque não se cumpre o primeiro como o segundo grande mandamento. O primeiro, aquele que está segundo o Senhor, está sempre o reconhecendo como único e suficiente Salvador de suas vidas, que amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal de todas suas posses, e semelhante a este o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, que são aqueles que não há falsidade e exortam segundo a verdade, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar aquilo que ele é riquíssimo, a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Mas também para aqueles que usam de iras, de contendas, de difamações para com seu próximo, está sempre por não ter a sabedoria do alto e não conhecer aquele que é a plenitude de Deus, está sempre achado em falta na balança, despreparados, desqualificados, mau caráter, aonde estão sempre na perversidade, e ainda que queiram disfarçar o seu exterior, o Senhor, como aqueles que têm o seu Espírito que os orienta em toda boa sabedoria, aonde a toda boa dádiva vem do Pai das luzes, aonde não há inconstância. Por estarem dizendo que são luz, mas há trevas, estão sempre sobre maldição, com a sua alma suspensa entre o céu e a terra, por rejeitar aquele que podia os endireitar, aonde estão sempre segundo o seu mau gênio, e a pessoa de mau gênio, ela sempre está revelando sempre a sua tolice, porque não tendo a sabedoria revela a ignorância, a sua própria ignorância, onde o Senhor os apanha na sua cólera e ira. Ele retribui na mesma medida, porque a palavra diz que aos puros que estão sendo santificados por ele, a única forma, ele se revela na pureza, mas aos impuros ele reage à altura, segundo a sua ira e indignação. São ceifados dia após dia pela sua própria ignorância, onde o Senhor os pesa na balança e sempre são achados em falta, palavra meramente humana, destituída de sabedoria, e ainda por ser uma má influência para o seu próximo, porque estão sempre influenciando e desviando o povo. A palavra diz: os mesmos que falam no Senhor são aqueles que desencaminham o povo de Deus por estar sempre, na verdade, sobre
colocando outros fundamentos do qual ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o evangelho do qual anunciamos, e até mesmo um anjo do céu que anuncia um evangelho diferente seja anátema. O Senhor é aquele que nos conhece e nos justifica dia após dia, onde a palavra diz que perecerão aqueles que rejeitam a verdade e por não ter a verdade estão sempre como que escravos, pois o Senhor os apanha em suas próprias tolice, aonde se revela aqueles que estão mergulhados na sua ignorância até o pescoço no lamaçal e não podem lavar da sua imundícia, aonde a palavra diz que é uma geração má e perversa, assim como ainda que aqueles que conheceram a verdade agora estão como que mentirosos. A palavra diz que é como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. E assim o Senhor os ensina, por os deixar num espírito de entorpecimento, iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Assim como ele diz, não usais da sua tolice, porque aquele que os responde está sendo tolo, usando da sua tolice. Não responda o tolo antes que ele pense que tenha sabedoria, e tampouco se iguale a sua tolice. Mas antes sejais sábios, não louvando jamais a atitude dos ímpios e tampouco sendo influenciado por eles, mas sejais antes influenciados e imitadores de Cristo, assim como nós somos, assim como não invejais daqueles que prosperam à vossa frente, porque aquele que tem sabedoria sabe do seu triste fim, que se aproxima depressa. Mas para aqueles que nele depositam confiança, os planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.